E ao meu ver, como veterinário, a questão das pododermatites, a lambedura de patas, né, é muito vulgarizada e muito subestimada, dizendo simplesmente ser uma questão psicológica do animal, né? A pododermatite psicogênica, como diz o nome, acaba simplificando demais aí o caso, o quadro, e acaba transferindo para o animal, sendo um problema psicológico, que na verdade é só uma descrição da doença, mas na verdade o problema vem de uma causa base, vem de uma causa raiz lá que está fazendo com que o animal descarregue daquela maneira, faça aquele tipo de comportamento, e que se a gente se aprofundar no que está acontecendo, a gente vai saber determinar, corrigir o problema e resolver para que isso não perdure e se torne uma coisa crônica aí, como na maioria das vezes. Opa, tudo bem? Meu nome é Júlio Novella, eu sou veterinário, especialista em saúde e qualidade de vida animal, responsável pela empresa Duque Novella Qualidade em Saúde Animal. Então, as pododermatites psicogênicas, a lambedura de pata em animais, como eu falei anteriormente, a meu ver é muito banalizada, né? Os animais geralmente chegam aqui na clínica, os proprietários, a maioria das vezes nem é a queixa principal do proprietário, o animal vem com outro tipo de problema e o proprietário comenta, e ele não para de lamber as patas, e ele fica lambendo as patas. Isso é uma queixa muito comum aí, mais de 50% dos animais acabam tendo esse problema se a gente for avaliar. Seja uma coisa aí sutil, que o animal lambe lá um pouquinho e para, e esquece, ou seja uma coisa já muito intensa, muito crônica, que o animal não para de lamber as patas o tempo inteiro. Eu vejo que os animais muitas vezes fazem esse tipo de comportamento como uma maneira mesmo de estar sinalizando para o proprietário que tem alguma coisa de errada com ele. Então, com ele, no caso, é o animal, né? Então, a meu ver, isso não é simplesmente um problema psicológico, é uma forma do animal estar demonstrando para o dono que tem alguma coisa errada, que ele está precisando de ajuda de alguma maneira, tá? Tem as questões ali locais mesmo, o animal que tem uma ferida na pata, o animal que teve alguma luxação, algum desconforto ali na pata, o animal que às vezes vai passear e acaba indo em lugares muito ásperos, fazendo uma atividade muito intensa, que acaba rachando ali a região embaixo das patas dele, do coxim, que é muito sensível, ou asfalto muito quente, então o animal passa a lamber ali no meio do coxim. Tem um animal que cresce muitos pelos entre as patas, então o animal tem ali o comportamento de ficar querendo puxar aqueles pelos, querendo lamber, querendo arrancar aqueles pelos dali. Tem as questões de problemas com unhas, tem a questão de problema de fungo, de bactéria que pode dar no meio entre os dedos, né, interdigital nesse animal. Principalmente do animal que tem, por exemplo, um problema de ouvido, e ele vai lá coçar o ouvido com aquela pata, traz o fungo, a bactéria ali para a pata e começa a desenvolver um problema em decorrência da infecção que estava ali, do problema que estava ali no ouvido do animal. Tem um animal também que simplesmente tem uma dor intensa em algum lugar, uma dor crônica, uma dor constante, que pode ser na coluna, pode ser em alguma articulação, pode ser alguma dor abdominal, e o animal acaba descarregando ali, como ele não consegue lidar com aquilo, não consegue demonstrar isso
para ninguém, né? Para resolver o problema dele, ele acaba descarregando ali no local mais próximo, que é onde vai estar na frente da boca dele, a pata. Às vezes escolhe uma pata, às vezes escolhe as duas patas e fica lá lambendo sem parar. Isso é muito desagradável para o animal, é muito desagradável para o proprietário, que acaba tendo que lidar com isso, às vezes mau cheiro no local. Se é um animal com pelo claro, com pelo branco, acaba ficando ali aquela região bem manchada por causa da saliva. Tem animais que fazem feridas enormes, tem animais que se machucam mesmo e acaba cada vez complicando mais essa situação. Então, o ideal é a gente tentar identificar a causa base do problema. Então, se o animal tem alguma coisa que está fazendo ele ter esse tipo de comportamento, se é alguma coisa local, tratar essa coisa local. Se é alguma coisa em detrimento de algum tipo de comportamento ou de costume que, como passeio, como eu falei para vocês, procurar locais mais adequados, horários menos quentes, para que o animal não tenha esse tipo de desconforto, não tenha esse tipo de reflexo de ir lá lamber as patas. Identificando aí a causa base, a causa raiz do problema, né? A gente corrige essa causa base. Então, se for uma dor, um problema que esteja aí crônico, que esteja fazendo com que o animal tenha esse tipo de comportamento, a gente corrige aquele problema e acaba trazendo aí uma saúde melhor para o animal, uma condição de vida melhor, e ele pare de ter esse reflexo de lamber as patas. Se eu for falar um pouquinho, então, especificamente aí dos tratamentos, das resoluções aí para esse tipo de problema, a gente pode pensar na questão de estar usando um colar, né? O colar elisabetano, aquele que parece um cone, parece um abajur, pelo menos a curto prazo. Não adianta a gente querer ficar mantendo o animal com um colar, mas às vezes é necessário, porque se o animal principalmente está com uma ferida no local, se a gente não bloquear essa lambedura, aquele local acaba não cicatrizando, acaba não tendo o tempo necessário para a pele se recondicionar, para o próprio medicamento que está sendo feito ali no local, ou que você está fazendo via oral, ou que foi feito através de injeções, haja e renove aquela pele e dê uma condição para a pele começar a crescer pelos novamente. É o tempo do tratamento, geralmente é o que o animal vai acabar esquecendo também um pouquinho daquele hábito, daquele comportamento, e quando você vai voltando a tirar o colar do animal, voltando a dia a dia normal com o animal, ele vai esquecendo daquele hábito, daquele comportamento de lamber as patas. Eu procurei fazer aqui um vídeo mais sucinto falando disso, dava pra gente falar muito aí sobre esse assunto. Espero ter ajudado vocês aí com essas informações. Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, compartilha com quem você achar interessante, que vai se beneficiar desse tipo de informação. Se inscreva aí no nosso canal. Um grande abraço para vocês. Duque Novela, qualidade em saúde animal.